Ah, deu. Acho que agora deu, né, Carol? Acho que foi. É que tinha uma reunião que eu fui hoje cedo, e aí Aham. deu problema, eu acho que eu cliquei nela sem reparar. Ah, tá. E aí, pessoal? Tudo E bom? aí, professora? Tudo certo com você? A luta, né? Mas assim, acho que Oi, professora, boa noite. e a gente está numa fase de olhar para o futuro da graduação, sabe? Isso é até uma conversa que eu queria ter com as boas cabeças do curso de Relações Públicas. Hoje tiver uma apresentação de como vai ser a feira de profissões, e aí vai ser totalmente virtual, sabe? Com salas, com palestras. Eu queria depois. É que eu sei que vocês estão no momento punk da graduação aí, mas pelo menos vocês indicarem, sabe? Que eu vou ter que correr atrás de palestra, de alguém interessante para falar. Pelo menos assim, sugestão. Aí eu aciono o pessoal mais do quarto semestre, que está mais de boa na lagoa, né? Entre aspas, né? Mas agora começa a luta pro vestibular de verão. Você sabe como é que é isso, né, Carol? Já deve estar lá. Nossa, caos. Dá a impressão que você está naquela arena lá da Roma antiga. Uhum. Vai sair um bicho. Você vai ter que E você não sabe quem é. a mãe que é esse bicho. Esse, sei lá, esse lutador que você vai ter que lutar. Porque você imagina você buscar aluno num cenário como esse, né? De crise econômica. Não é brincadeira, não. Mas não podemos, né, deixar. Professora, uma pergunta. Oi. A senhora conseguiu falar com aquela minha amiga que eu passei o contato? Gente, retoma de novo. Quem tá falando? É a Vitória ou é a É, Natália? Vitória. Fala, Vitória, do que é mesmo? Ah, não falei, Eu te passei Vitória. o contato. Vitória, A senhora eu pode tô falar com com visto. ela que ela tá... Me passa de novo. Vitória do céu. Se eu pegar a minha sala, vou mostrar para vocês, aqui na minha frente, é papelzinho, é anotação, é reunião. Ó, tive reunião segunda, terça, hoje vou ter amanhã. Tudo planejando até dezembro. Mas claro que eu tenho obrigação de conversar com ela, né, Vitória? Me Ela dá tá uma super lembrada. empolgada. A professora e a gente venceu, porque ela é irmã da minha melhor amiga e Hum, a minha melhor amiga faz jornalismo. hum. E ela tá terminando pedagogia e ela quer cursar relações públicas. Essa sua amiga está fazendo pedagogia e quer vir fazer RP. É, mas a irmã dela, que é minha melhor amiga, faz jornalismo. Ou seja, eu fui mais convincente. Ai, gente, é punk. Não é brincadeira, não. Assim, eu acho a nossa profissão muito legal, muito relevante. Acho, com vocês eu posso falar, porque nós somos todos adultos, né? Acho que o nosso curso ainda precisa dessa atualização. Por outro lado, sei que a universidade nunca vai estar, né, páreo, no páreo ali com o mercado de comunicação, o mercado de tecnologia tá, né, tá lá na frente. Então, assim, essas angústias todas vêm, me apertam, sabe? Daí eu me cobro desde pessoalmente, de eu estar estudando, de eu estar mais atualizada, até de colocar isso no curso e, por outro lado, é uma série de coisas, né? Por outro lado, eu penso que, apesar, né, da gente ter essa leitura crítica, a gente dá uma boa formação para vocês, dá uma formação sólida, vocês saem, né, assim, uma boa uma base, né, de relações públicas mesmo, de comunicação, de técnicas, por mais que as técnicas não sejam as mais modernas, mas vocês buscam, né, a solução, a visão de estrategista, que eu acho que é muito legal, importante, RP. Então, assim, aí eu tento acalmar meu coração, porque é um momento
desesperador, assim, a comunicação é cada vez mais relevante e cada vez menos temos alunos procurando a graduação. Professora, eu acho que assim, uma coisa também que faria muita diferença, e eu acho que assim, é muito do cenário que vem agora, e eu acho que a universidade ela tem, tipo, base para isso, é o curso de RP também, eu acho que explorar um pouco mais também, por exemplo, a parte de análise de dados, sabe? Tipo, estatística, essas coisas, porque hoje, pelo menos, eu vejo, tipo, qualquer vaga cobra muito isso, entendeu? Mesmo sendo de RP e de ações de comunicação. A Então, RP eu foi acho que... muito digital, né? Muito pro digital, Uhum. muito... você tem uma ideia, eu nunca coloquei o doutorado como um propósito na minha vida, assim. Nos últimos anos, depois que eu fiz mestrado, logo que eu terminei o mestrado, eu achava que eu tinha que partir para o doutorado, mas eu acho que eu tinha que estudar uma coisa de fato que contribuísse, sabe? Porque a área de humanas, ela tem essa inconsistência muitas vezes, as pesquisas são muito, às vezes não tem relevância mesmo. E aí, agora, né, ultimamente, eu fiz aquele curso que na semana passada eu não estava com vocês, eu deixei a atividade, né? Lá com o Leandro Carnal e com a Luísa Trajano. Gente, o pessoal pirou minha cabeça. Pirou. É como se tivesse me pegado, jogado na parede, assim. E aí, falei, meu Deus, eu não sou mais a mesma pessoa depois de ter passado por esse curso. Foi muito legal, tanto a experiência na plataforma, porque isso era uma coisa que eu nunca tinha visto, de fazer um curso em EAD, de usar ferramentas, né, da plataforma de uma instituição, e também, né, um conteúdo tão legal que foi, assim, embora não fosse nada tão diferente do que está sendo dito, mas assim, você está centrado ali, escutando aquele povo falar, dando dica de livro, dando dica sabe? E aí você fala, meu Deus, eu não posso continuar. E aí eu veio que eu acho que eu tenho que fazer doutorado. Mas eu acho que eu tenho que fazer doutorado, e aí veio muito isso. Inteligência de dados. Né? Embora eu não seja da área tecnológica, mas eu gosto muito de pesquisa. Eu sou uma pessoa que eu adoro analisar cenário, sabe? Então, assim, aí começou esse bichinho a me picar, né? Desde a semana passada. Eu tô, assim, incomodada. E aí, tô só esperando para eu mandar um e-mailzinho para uma professora que eu conheço lá na USP. Ai, ela me cobra. A professora Maria Aparecida Ferrari, né? Que é da área de RP. Ela vive, às vezes eu me encontro com ela na internet, né? Aline, e o doutorado? E, professora, um posto em criança pequena. Nossa Senhora. Aí agora veio esse negócio em mim. Não sei o que significa, né? Mas acho que tem hora que a gente precisa sair desse lugar, né? A gente precisa se incomodar um pouco para avançar, né? Mas é só para a gente conversar. Mas você tá certa, tá certíssimo. Oi, Luiz. Professora, tudo bom? O Luiz até fala assim, ai, que medo da Aline. Você tem medo de Oi? mim? Não tô ouvindo, professora. Você tem medo de mim? Eu não, imagina. Você não tem frio na barriga na hora que eu apareço? Não. Mas você Tem sabe que do ter que eu medo tô de... falando, né, Luiz? Oh, lógico que sei. Tem que ter medo de mim mesmo, né? Da senhora. É que eu sou orientadora dele, sabe? Então, orientador, a relação é diferente, né? Vocês sabem como é que é. É tipo mãe para filho, né? Gente, eu já recebi 2 recadinhos paralelos de pessoas que não poderão estar na aula. Eu falei, puxa vida, essa aula é para ser uma aula coletiva, né? E eu entendo que tem, creio, um está fazendo pesquisa do TG, o outro teve problemas pessoais, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu preciso introduzir o assunto. Nós vamos começar vocês falando. Então, o que eu estou pensando? Eu tenho uma folga dessa aula. Eu estou lembrando agora, no presencial, essa aula de tipos de crise, a gente geralmente não dá conta de fazer tudo em uma aula, porque vocês falam bastante, contam os exemplos. Então, assim, eu vou me propor a entrar, falar, fazer os comentários, e aí a gente começa a apresentar. Se não der,
a gente vai tudo para a aula que vem, para todo mundo falar. Daí fica a aula que vem todinha para todo mundo falar. Tá bom? Então, assim, porque era interessante que todo mundo, né, desse a sua contribuição. Mas, eu terminando a minha fala, sobrando tempo, a gente começa com quem tiver aqui e já vamos avançando, tá bom? Porque tudo não vai dar, eu acredito que não vai dar pra gente fazer hoje, tá? Gente, eu prometi que eu ia estudar o Teams. Eu baixei, estudei, mas eu não consegui interagir. Eu já tô andando com o saco cheio desse Zoom cair e voltar gratuito, sabe? Eu fiz uma reunião, assim como eu fiz com vocês, eu fiz com o pessoal de jornalismo. E eu usei o Skype. E eu achei que foi super legal. O Skype não cai, né? O Skype vai. Tá? Então, vocês já usaram o Skype com os professores? Ou outra ferramenta? Já assim, acho que no semestre passado a gente usou bem mais. Quer dizer, usando? bem mais não, mas a gente usou em algumas matérias o Skype. O que vocês estão usando hoje? De modo geral. O Zoom, mas a gente tem usado bastante o Teams também. Se eu não parei, Uhum. não consegui final de semana. Vou ver se eu pego esse feriado que vai vir aí e estudo. Porque o que eu coloquei? Eu baixei um vídeo e comecei lavando louça, olha que loucura, lavando louça e estudando Teams, aquela negócio, sabe? Vamos aproveitar e fazer duas coisas. Como é que abre sala, como é que põe aluno, não sei o quê. Então, assim, mas eu não sentei para fazer isso ainda, entendeu? Mas vamos ver, tá? É que eu já tô com o saco cheio com essa história de Zoom gratuito aí, não acho legal também. Tá bom? Professor, o que eu fiz com o professor Odir é que ele não estava conseguindo conectar com a conta dele institucional. Mas eu criei uma sala e a ideia tem como adicionar todo mundo e também autorizar convidado. Aí, se a senhora quiser, depois eu crio, coloco a senhora como proprietária. A senhora tem a sua conta. Não, se vocês puderem ajudar a gente, assim, é que esse momento de planejamento de aula, para mim, eu foco muito na aula. Hoje ele ficou mais extenso do que era no passado. A gente preparava a aula e ia dar aula. Hoje você tem que, né, preparar toda a sistemática e depois ainda lançar as aulas na plataforma. Então, assim, é um processo trabalhoso. E confesso que essa história de responder por estágio, por atividade complementar, eu sempre acho que isso é mais prioritário do que eu resolver outra coisa. Então, chega um problema de estágio, eu vou resolver. Então, assim, sabe aquele negócio? O que é prioridade? Prioridade. Daí, acaba sendo menos importante eu organizar isso, que é errado, né? Isso também é importante. Mas, Vi, vamos conversar. Se você puder me ajudar, me ajuda, entendeu? Sim, professora, eu estou criando aqui, aí eu já testo já. Tá? Porque daí a gente usa um lugar que fica lá facinho a aula, e assim, a gente já fazendo uma, duas vezes e depois já fica mais tranquilo, tá? Bom, eu vou abrir então a apresentação para a gente começar, tá? A disciplina, deixa eu até... cadê meu planejamento da disciplina? Tá aqui, ó. A disciplina de gestão de crises, ela não tem muito conteúdo assim extenso, até porque é rápido também, né? A gente fala de conceituação de crises e as etapas da crise, que foi os dois últimos encontros nossos, né? Então, assim, a gente introduziu o conceito de crise, depois a gente viu que a crise ela é um processo, né? Que é problema, é perigo, né? Então, são etapas, que foi a aula que eu deixei gravada para vocês. E daí, na semana passada, eu coloquei essa aula como uma aula de coleta de informações, de pesquisa, para vocês fazerem as pesquisas. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de crise e daqui a pouco a gente já vai falar sobre gestão de riscos, na outra aula sobre gestão de riscos. E aí a gente já entra na questão da gestão de crises. É nesse bloco de gestão de crises que aí tem mais informações mais detalhadas. É como se fosse, né, esse conceito maior e a gente vai trazer os elementos todos que cabem dentro do processo de gerenciamento de crise, tá bem?
E aí a gente finaliza com comunicação de crise e crise em redes sociais. Tá? Então, o gestão de crise, vamos dizer assim, seria o núcleo da nossa disciplina, e a gente finaliza com comunicação de crise e crise em redes sociais. Tá? Então, hoje a gente está no conceito de tipos de crise, ainda são os dois conceitos introdutórios. O que é crise, o processo da crise e tipos de crise, tá bom? Então, vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Não é aula 2, né? É aula 3 ou 4. Então, aqui, ó, voltando para as nossas reflexões, né? O que é importante que a gente, depois que a gente estuda a crise, a gente olha de outra forma. Primeiro que parece que crise é uma coisa, né, lá longe, né? Oh, isso vai acontecer. Quando eu começo a estudar a crise, eu falo assim, nossa, é mais perto do que eu imagino, é mais cotidiano do que eu imagino, né? É mais... É um conceito muito rotineiro para quem atua em comunicação e para quem atua em gestão. Tá? Então, é meio que trazer isso para uma das competências nossas mesmo, viu, gente? Então, as crises, elas são inevitáveis, mas elas não imprevisíveis. Tá? Então, eu posso prever por quê? A crise dá dica, né? A grande situação de crise, a grande situação negativa que é a crise, para ela chegar nesse estágio, ela foi dando indicativos de que isso acontecia. Isso isso principalmente em crises organizacionais, tá, gente? A gente tem crises de desastres naturais e algumas situações que não dá. Mas a gente vai ver alguns vídeos aí, por exemplo, que hoje, com a previsão de tempo, de clima, grandes catástrofes naturais podem ser previstas e evitados uma série de problemas que isso poderia causar, tá? Não todas, talvez, mas alguns tipos eles são, tá bom? Mas aqui diz que elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente vai ver a diversidade de tipos de crise e a intensidade, né? Mas elas vão acontecer, mas elas podem ser previstas, tá bom? Aqui vem o texto que sustenta essa premissa aí. Não se pergunta se um desastre grave irá atingir qualquer organização, mas sim quando, como, de que forma ele chegará, quem e como muitos serão afetados. Olha que louco. Então, assim, não é será que pode acontecer? A nossa resposta, ou quem é conhecedor da crise, vai sempre dizer pode. Nunca duvide que pode. Nunca duvide que pode explodir um botijão de gás. Nunca duvide que pode acontecer um assalto. Nunca. Né? Sempre considere que isso pode acontecer. E uma vez que você tem essa percepção, ou esse pensamento, você já se antecipa. Né? Então, essa a visão de quem atua em crise. Esse olhar, né, de perguntar os elementos que estão dentro, na dinâmica dessa crise e não se vai acontecer ou não. Né? Quais são os 3 grandes grupos de crise graves? Aqui, isso daqui, gente, não sou eu que estou falando, são os teóricos, e como eu disse para vocês, eu uso principalmente o José Forne, tá? Esse é o livro base, porque ele é jornalista, ele é um especialista em comunicação e crise, então, gestão de crises e comunicação. Então, ele fala dessa... Quem gostar, gente, ele já tem... Eu comprei esse livro faz uns 3 anos, já saiu uma edição mais atualizada, tá? Então, é um assunto bem interessante. Quem quiser ter... Sabe aquele manual? Aqui tá tudo. É muito legal esse livro, tá bom? Pode até comprar usado, de repente vocês acham, mas assim, é um livrinho que todo comunicador vale a pena ter, tá?
é um dos livros que eu mais uso em comunicação. Eu tenho um livro de metodologia em comunicação, que eu usei com vocês no ano passado, e esse livro de crise aqui, que eu uso muito na aula de crise, e ele é muito interessante. A gente vai complementando com outras pesquisas, né? Então, o que se diz das teorias? As crises mais, vamos dizer assim, impactantes, aquelas que causam danos à reputação, marcas ou produtos. E aí, que a opinião pública, que a imprensa, né, que a comunidade que questiona, né, se aquela empresa é boa, se aquela empresa... que aconteceu com a Vale, né, a reputação dela foi para o lixo, porque foi uma sequência de crises e problemas, né? A próprio exemplo que a gente deu da cerveja lá da aula passada, como é que é o nome dela mesmo? A Belo Horizontina ali, né? Então, o produto foi questionado, né? A outra é de percepção de má gestão ou de comportamento inadequado de executivos. Então, assim, quando a gestão da empresa tem esse ranço, vamos dizer assim, essa cultura, ou aconteceu isso queima o filme da gestão. É o que a Petrobras passou, o produto, e aí isso afetou a reputação da Petrobras, né? O produto Petrobras é muito bom, né? Não se questiona a qualidade do produto, mas o fato dela ter se envolvido lá no mensalão, lá naquelas coisas todas, colocou, né, criou uma grave crise, como é que chama? As ações da Petrobras foram para o chão e ela até hoje está patinando entre sobe e desce, cresce e volta, né? E assim, hoje ela passa meio que desapercebido, né, no mercado. Ela foi tão explorada, vamos dizer assim, a imagem dela foi tão explorada e hoje ela meio que está na retaguarda, porque depois dessa crise, isso afetou demais. E problemas causados, aqui gente, eu não estou conseguindo ler, e por ativistas, né? Quando a comunidade questiona, boicota, né? E isso está muito relacionado a essa empresa ser uma empresa idônea, né? Por exemplo, quando o Greenpeace, né, bate muito numa marca, numa empresa ou num governo que não tem comportamentos e posturas adequadas, isso é um tipo de crise considerado grave, tá bom? Então, a teoria indica que seriam situações muito preocupantes, tá? É sabido que as crises nascem de sucessões de erros. E aí vem aqui entendidos como acertos. Então, não, a gestão, quem tinha o poder de comando, não percebeu os erros. Achou que estava fazendo certo, né? E de repente estava errado. Aquela história do vazamento de novo, retomando a Vale, né? Já tinha havido lá como é que chama mesmo aquela região, gente? Deu um branco aqui no nome. Que morreu umas 200 e tantas pessoas lá em 2019. Brumadinho. Brumadinho. Eles já tinham feito estudos lá daquela área. Já havia indicativos de que tinha rachaduras ou que tinha problemas na estrutura. Já havia até interferência de obras ali, com medições, né? Então, eles estavam achando que eles estavam fazendo certo, né? A gente está agindo, né? Não foi o suficiente, né? Então, assim, a empresa acha que ela está fazendo o certo, né? Então, muitas vezes, são vários erros, né, que estão às cegas, né? É como se estivesse às cegas mesmo. Por isso que eu acho que crise precisa ter especialista, sabe? A equipe de crise precisa ter uma equipe
que seja mais bem preparada para isso. Não é simplesmente você, a gente vai ver isso, num tal comitê. Não é simplesmente só pegar essas pessoas, porque você vai ter que ter pessoas de diferentes setores da organização e um comunicador, com certeza, e geralmente somos nós, né, que estamos ali respondendo por essa comunicação, mas assim, você vai ter que treinar essa equipe, essa equipe vai ter que passar por processos de aprimoramento na questão da crise, porque senão ela também não vai perceber os problemas. Ela vai ser só para resolver problema depois que a crise for instalada, tá? E um comitê de crise é inclusive para evitar a crise, né? Então, o que a teoria aponta aqui? Ocorrências negativas fazem parte da dinâmica das organizações. Gente, vocês estão dentro das organizações, vocês sabem que elas erram, né? Elas são falhas, a gente é falho, né? A gente às vezes escreve uma palavra errada, dá um mal entendido, né? Então, assim, elas estão suscetíveis, tá? E elas tanto podem surgir em decorrência de catástrofes ou acidentes involuntários. Deixa eu tirar aqui que eu não estou conseguindo. Fruto de erro humano, má administração, conchavos políticos, represálias e outros interesses, quanto do desdobramentos triviais da gestão. Então, às vezes, pode ser coisa simples, mas que causou um problema. Ou de acidentes, de situações muito mais, né, preocupantes ou mais sérias, né? Como falta de fiscalização ou controle até mesmo de boicote, proporcionado por pessoas muito perto da organização. Então, assim, as situações são inúmeras, as condições também são as mais diversas. Então, assim, por isso que pensar em crise significa pensar em planejamento e pensar estar preparado para, tá? Então, essa é a premissa maior, é ter um plano, né, de precaução e um plano de ação se acontecer, tá bom? Qual a origem das crises? Nos erros de gestão e das falhas de administração. Então, isso é, de modo geral, as crises organizacionais, elas são consequência de problemas de administração. Tá? Então, tem falha em quem comandou, em quem tinha o poder de decidir. Tá? E aí não está em uma pessoa, talvez está num grupo, numa equipe, né, numa gerência inteira, num setor inteiro, mas assim, houve um erro no comando, na tomada de decisão. Por que o administrador é? Ele é aquele que entende do global, né, o gestor, ele entende do global e ele assume, né, diante da sua equipe ou com a sua equipe, né, que decisão tomar. E às vezes ele erra, né? E aqui se diz que as maiores crises são causadas por falhas na administração. É sabido também que as crises apresentam indicativos, sinais de alerta que são potencializados pelos riscos da organização. Então, toda organização tem seus pontos frágeis, né? Tem suas fragilidades, que seriam os riscos, que tem que ter um mapeamento de risco. A próxima aula a gente vai falar sobre isso. O que é essa gestão de risco? Então, assim, quando a gente fala de gestão de crise, já é a crise, né? Embora seja o termo usual. Mas, antes da gestão de crise, tem a gestão de risco, que é identificar essas inúmeras possibilidades de fragilidade daquela organização. Pesquisadores americanos acreditam que as crises nascem por meio de uma série de eventos pequenos e relacionados. Então, mais uma vez, os teóricos trazendo isso de que não é alguma coisa que nasceu do acaso, que surgiu por, né, sem que houvesse uma razão. Muito pelo contrário, quando você volta e faz a análise, você pega, né, no estudo daquela situação, falhas de algum processo que desencadeou no problema. Tá? Os elementos geradores de crise são comportamento humano,
tá? E aí, gente, uma falha, por exemplo, uma empresa num processo de produção. Quantas vezes, né, o cara, ele é treinado, ele tem a CIPA, ele tem treinamento para entrar, ele tem aquelas simulações todas, né? Quem passou por estágio em empresas sabe como isso é muito sério no ambiente fabril, vamos dizer assim, das fábricas, né? A preocupação com os acidentes de trabalho. Mas acontece o lapso, acontece o erro. E aí, os erros podem desencadear situações, né, ruins. Gente, esse dia eu estava brincando, pensando, né? Não sei porquê, lembrei do Mauro Naves. Os meninos que são de esporte sabem, né? O Mauro Naves é um jornalista, assim, super credenciado na Rede Globo, com tanta história no jornalismo esportivo, né? Acho que, assim, no mais alto patamar da carreira de jornalista ali. Aí, de repente, ele me faz um comentário. Qual foi a história mesmo, Luiz? Dele? Com quem que foi? Você acompanhou essa história? Eu tô por fora, professora. Vocês sabem quem é o Mauro Naves? Sim, sim. Se eu não me engano, ele fez um... Ai, eu não lembro o que exatamente foi o comentário, mas ele tava ao vivo, não sabia que tava ao vivo. Dá pra gente até pesquisar aqui, gente. Do jeito que é, alguém aí já pode até pesquisar o que tirou ele. Gente, o Mauro Naves foi demitido da Rede Globo. Foi alguém que entrou em contato com ele, alguma coisa política, e ele entrou nesse esquema. Ele fez um comentário, ele se colocou assim, e ele infringiu a ética da profissão dele. Ele causou, sobretudo, uma crise pessoal. Né? Foi no comentário que ele fez no caso do Neymar lá, parece. Foi alguma coisa do Neymar. O Neymar se envolveu com É mais sujo do que pau de galinheiro, né? A imagem dele ainda resiste, sobrevive, porque a imprensa não bate nele como deveria bater. Mas ele se envolveu. O dinheiro do pai do Neymar para aquela menina lá que acusou, que tipo, teve aquele caso lá com o Neymar. Foi. O Neymar tinha estuprado, aquela coisa toda, e aí foram ir atrás do. E ele se envolveu nessa história. Ele carregou quem? Carregou a Rede Globo, né? A Globo põe fora nele. O cara, aí ó, tá vendo um comportamento humano que pode causar? Então, gente, por isso que a gente fala, né, que elas acontecem e vão acontecer, porque elas estão vinculadas a esses elementos geradores, comportamento humano, falhas de gestão, e aí falhas de gestão pode ser despreparo técnico mesmo, desconhecimento, ou até não dar a devida importância para certas situações, questões políticas. Gente, gestão é muito complexo, tem muita politicagem, tem muito jogo, né? E a gestão erra por isso, tá? E o próprio... Gente, eu não estou conseguindo enxergar aqui, porque tem um negócio... Comportamento do quê? Comportamento da... Vocês conseguem ler aí? Não dá para ver que também, professora. Comportamento humano gerado por deslize ou lapso e erro. Falhas de gestão. O 3. Embaixo eu não consigo também. Tem alguma janela aberta, professora, em cima do slide que não dá para ver. É o bendito. Peraí. Mas aí, se eu apertar, eu vou mudar aqui. Espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Professora, eu criei um grupo lá do Teams e já mandei o link. Vai acabar a reunião, não sei se a senhora quer continuar pelo Zoom ou pelo... Então, daí, como é que eu faço? Eu nem entrei ainda no Teams. É só clicar, aí eu acho que a senhora consegue entrar como convidada mesmo. Mas eu tenho que estar com o meu WhatsApp aqui, né? Não, a senhora pode... tem que estar o... Eu mandei lá no link do WhatsApp. Eu posso mandar aqui nesse link, se a senhora quiser, aqui no chat. Bom, manda no WhatsApp lá, que eu acho que o meu WhatsApp está aberto aqui.
Só tô querendo ler esse pedacinho aqui pra gente fechar. Nossa. Peraí. Não deu. Peraí. Eu vou para esse esquema aqui, ó. Comportamento da sociedade ou do governo. Então, às vezes, a falha, né, também está fora. Então, assim, a gente tem hora que, por mais que você tente, não dá. Quantas empresas faliram agora? Né? É uma situação externa que impactou. Então, gente, o aprendizado que a gente leva, né, dessas aulas de introdução ao conceito de crise é essa questão de que elas são inevitáveis e de que as situações são as mais diversas, né, mas é que elas estão muito vinculadas a questões administrativas, principalmente as crises corporativas, né, empresariais. Tá? Vamos para o próximo aqui. Aí, gente, a gente já deu um indicativo de que isso vem de todos os lados. A aula de hoje é para a gente perceber que essa crise, ela vai ter muitos formatos, muitas razões, né? E por isso que tem que estar preparado, por isso que tem que ter equipe preparada para lidar com isso, tem que ter planejamento, porque são muitas as situações. Aqui eu trouxe uma lista que não é a lista que a gente vai trabalhar a lista do livro. Mas eu já vi que outros autores também buscam fazer essa classificação de tipos de crise. Aí eu trouxe para a gente poder ver que não quer dizer que são só essas, ou exatamente com essa terminologia, que o José Forne traz, e que a gente vai achar que é só isso. Não, os nomes vão ser variados, é um tipo de conceito que vai aparecer de diferentes formas, embora, essencialmente, elas tenham o mesmo propósito. Mas, por exemplo, aqui, ó, do site, né, da Contexto, aqui, desastres industriais, desastres naturais, falhas em equipamentos ou construções, tá? De origem criminosa, sabotagem, sequestros, fraudes, vandalismo, de natureza econômica, tá? Crises de informação, boatos, acusações de concorrentes, intrigas, crises de natureza legal, tá? Que são questões judiciais, tá bom? Crises de reputação, tá? E aí eu penso que todas as outras, se não bem conduzidas, afetam a reputação da empresa. Tá? Então, esse termo reputação, eu acho que ele é um coringa que ele vai ser como se fosse assim, a crise, lá dentro a gente tem um elemento muito precioso que tem que ser cuidado, que é a reputação. Então, as crises são inúmeras e todas elas podem afetar a reputação, tá? Eu não penso que tenha uma crise só de reputação, tá bom? Crise de relações humanas, né? Sucessão no comando da organização, demissão de altos executivos, denúncias de funcionários, tá? Então, assim, o governo, né? As organizações públicas vivem tendo todas essas crises, mas elas estão lá, né? Cá entre nós. Crises que envolvem risco para a vida, tá? E crises regulatórias que tem a ver com a regulação, legislação, isso pode causar danos para as organizações, tá? Por exemplo, muda-se uma lei, e isso afeta diretamente um tipo de organização a ponto delas deixar de existir, talvez, né? Quantos tipos de negócio foram afetados porque a lei mudou, né? Porque houve uma mudança de legislação ou criou-se uma fiscalização de tal forma que aquilo gera problemas sérios, tá? Então, isso aqui é um exemplo de outra classificação de tipos de crises que outros autores trazem. Aqui também, gente, eu achei um site com 10 tipos de crise empresarial. Tá? Então, aqui ele só fala de crises empresariais. Eu queria abrir para vocês darem, só para a gente ver rapidamente o que
esse conteúdo aqui. Professora, vai fechar daqui a pouco. Vai cair daqui a pouco o Zoom. E aí a gente vai para o da Vitória? Beleza? Pode ser, acho que tanto faz. Aí depois eu consigo copiar o link para jogar lá no Eva? Vai estar no Meet, vai estar na minha sala.